Boa noite a todos. Eu sou o professor Carlos Roberto Ferreira, do Departamento de Matemática da Unicentro de Guarapuava. Eu gostaria inicialmente de agradecer a todos os participantes desta live, começando pelo nosso ilustríssimo professor Marcelo Borba, convidado desta noite, que será apresentado pelo professor Clodogil na sequência. Agradecer aos professores, estudantes da graduação e pós-graduação das universidades que estão participando neste momento. Antes de passar a palavra ao professor Clodogil e depois ao nosso palestrante, eu gostaria, em breves palavras, de falar sobre a data de hoje. Hoje, dia 6 de maio, comemoramos o Dia Nacional da Matemática. As comemorações, elas começaram acanhadas, dentro da academia, mas elas vêm crescendo ano a ano. Essa celebração tem como principal objetivo incentivar a mobilização de professores e alunos para a realização de atividades educativas e culturais, tendo como elemento central a matemática em suas diversas dimensões. Infelizmente, como vocês todos sabem, este ano nós estamos vivendo um ano atípico com esta pandemia, e muitas atividades presenciais, precisaram ser canceladas ou transferidas. Mas este também deve ser um momento de reflexão sobre os desafios da educação matemática no Brasil, por parte dos professores, dos acadêmicos, dos gestores e pesquisadores da área. Hoje, essa data de 6 de maio, ela foi instituída por uma lei, o Congresso Nacional aprovou e a presidenta Dilma Rousseff sancionou em 2013 a lei número 12.835, que instituiu oficialmente o Dia Nacional da Matemática, que deve ser comemorado anualmente em todo o território nacional em 6 de maio. Eu vou falar um pouco mais a respeito dessa data, porque eu tenho certeza que grande parte dos nossos alunos que estão assistindo essa nossa live hoje são alunos do primeiro ano, e gostariam de conhecer um pouco mais e saber o porquê dessa data de 6 de maio. É que em 6 de maio de 1895, nascia na cidade do Rio de Janeiro, Júlio César de Mello e Souza, que aos 18 anos de idade, como professor de matemática, já era um entusiasta dessa ciência e preocupado com as questões de ensino e aprendizagem. Ele se formou em engenharia civil, mas ele nunca exerceu essa profissão. A sua paixão era a matemática e a escrita. Ele gostava muito de contar histórias. Ele não é muito conhecido, pelo seu nome de batismo. Ele usava um pseudônimo. Acredito que a maioria aqui já sabe de quem eu estou falando, O professor Júlio César, ele era um admirador da cultura árabe e passou a incluí-la em suas produções e assinar com o pseudônimo de Malbatã. E ao longo dos seus 79 anos, Malbatã publicou dezenas de livros, muitos voltados à matemática, com textos envolventes e divertidos, que apresentavam enigmas e fantasias. Foram milhões de livros vendidos, e alguns tornaram-se um best-seller, como O Homem que Calculava. Eu faço um parênteses aqui, porque este livro foi um dos que me motivaram a seguir a carreira de matemática, cursar matemática e hoje ser professor de matemática. O valor pedagógico desta obra foi reconhecido no mundo inteiro. Escritores como Jorge Amado, Jorge Luiz Borges, o Olegário Mariano, eles consideraram este livro um dos mais notáveis já escritos. Ele ensinava matemática por meio de atividades lúdicas e imaginativas. Usando personagens árabes, ele criava histórias e enigmas que despertavam a curiosidade dos alunos. Mas além da homenagem ao professor Júlio César e a todos os profissionais e estudantes da área nesse Dia Nacional de Matemática, temos muito mais a comemorar.
pouco sabe, né, mas a pesquisa em matemática no Brasil tem se destacado no cenário internacional. Por exemplo, dos 76 países que integram a União Matemática Internacional, 10 fazem parte de um grupo de elite e desde 2018 o Brasil está lá, né, pois nós temos uma produção científica de excelência, não só na área de matemática pura e aplicada, mas também na área da educação matemática. É claro que nós temos, gente, grandes desafios, e um deles é como fazer essa produção de excelência chegue às nossas escolas e à nossa população de maneira geral, pois saber matemática está intimamente ligado à cidadania de um povo. E para concluir, eu não posso deixar de parabenizar o meu departamento de matemática aqui da Universidade Unicentro de Guarapuava, porque o nosso curso de matemática este ano, ele está comemorando 50 anos, né? São bodas de ouros. Então, parabéns a todos os professores, funcionários, estudantes do passado e do presente que ajudaram a construir a nossa história. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao professor Clodogil. Boa noite a todos. Agradeço ao professor Carlos Roberto Ferreira pelas palavras iniciais. Este evento, em homenagem ao Dia Nacional da Matemática, foi fruto de uma conversa no âmbito do Departamento de Matemática de Irati, no qual foi suscitada a necessidade de realizar essa comemoração, né, para uma data tão importante, mesmo com essa restrição de atividades presenciais. O nome do nosso convidado foi cogitado por conta da sua vasta produção relacionada à temática das novas tecnologias no ensino, sendo, portanto, a pessoa mais indicada para falar sobre o papel das tecnologias na formação inicial do professor de matemática. Destaco aqui a colaboração dos diversos colegas do departamento, em especial a professora Leonie Malinowski Filos, que é vice-chefe do departamento, que intermediou o contato com o nosso convidado, também a professora Joyce Jaqueline Caetano e o professor Carlos Roberto Ferreira, que falou agora há pouco, que organizaram a estrutura tecnológica junto ao NEAD, que por meio do Daniel Luiz de Souza, né, que está fazendo assessoria técnica, né, nos bastidores, nos proporcionou a ferramenta tecnológica para a realização do evento. Agradeço também a Lara Barbosa, né, que é estudante do programa de pós-graduação lá com o professor Marcelo, né, lá da pós-graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio Claro, que também vai fazer algumas intervenções aqui na hora das perguntas, né. Destaco também a autoria da arte do evento, que foi criado pelo professor José Robson Ágil Molinari, docente do DEMAT, que se prontificou a nos brindar com seus dotes artísticos e sua expertise tecnológica. E principalmente ao nosso convidado, né, o professor Marcelo Carvalho Borba, que se dispôs a falar para nós sobre essa temática, né. Dentro da temática proposta para o evento, que é tecnologias na formação inicial do professor de matemática, o professor Marcelo falará sobre vídeos digitais em sala de aula, Covid-19 e a importância da educação matemática. O professor doutor Marcelo de Carvalho Borba é licenciado em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em educação matemática pela Unesp de Rio Claro e doutor nessa mesma área pela Cornell University dos Estados Unidos. Em 2005, se tornou livre-docente em educação matemática. É professor do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp do Rio Claro, programa que foi coordenador por mais de 6 anos. Ele é coordenador também do grupo de pesquisa em informática e outras mídias em educação matemática, o GPMEM. Desenvolve pesquisas na área de educação à distância online, modelagem, tecnologias digitais, vídeos, metodologia de pesquisa qualitativa. Autor de diversos artigos e livros publicados no Brasil e no exterior. Já foi professor visitante e ministrou palestras como convidado em 14 países. É colaborador do programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática da Rede Amazônica de Educação em Ciências, a REAMEC. Tem projetos de pesquisa financiados pelo SSHRC, do Canadá,
participa da comissão editorial de diversos periódicos no Brasil e no exterior. De 2007 a 2011 foi membro do Comitê Assessor de Educação do CNPq. Desde 2011 é editor associado do ZDM de Berlim, na Alemanha, um dos principais periódicos da área de educação matemática no mundo. É coordenador da coleção de livros Tendências em Educação Matemática, foi coordenador adjunto da área de pós-graduação e ensino da CAPES, é atualmente coordenador da área de pós-graduação, né, no período de 2018 a 2022, e é bolsista produtividade do CNPq nível 1A. O professor Marcelo assina quase uma centena de artigos publicados em periódicos, sem contar os diversos artigos em eventos. Entre as obras do autor, é possível destacar o livro escrito junto com a Miriam Godoy Penteado, Informática e Educação Matemática, Educação à Distância Online, juntamente com Ana Paula dos Santos Malheiros, Fases da Educação, Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática, né, assinado com outros colaboradores. Também obras organizadas, como Tecnologias Digitais e Educação Matemática, juntamente com a autora Chiari, licenciaturas em Matemática na Universidade Aberta do Brasil, né, também com colaboradores. E, então, em nome dos departamentos de matemática de Guarapuava e Irati, gostaria de expressar nossa gratidão, professor Marcelo, por aceitar o nosso convite e se dispor a compartilhar conosco um pouco do seu vasto conhecimento na área de educação matemática. Agradeço também em nome dos acadêmicos de ambos os cursos que mostraram interesse em participar desta live. Muito obrigado. Agora, eu acho que a nossa colega, a Lara, tem um recado para todos, né? Eu peço que deixem seus nomes no chat para que a gente possa proceder à certificação. Lara, é com você. Olá, pessoal. Boa noite, professor Marcelo, professor Carlos, professor Clodovil. Boa noite, pessoal, todo mundo que está vendo aí a live online, né? Já vi várias pessoas conhecidas. Bom, vou fazer um esclarecimento. O professor Marcelo vai fazer uma fala dele e a gente está aberto a perguntas no chat. Então, eu, o professor Carlos e o professor Clodovil, a gente vai tentar filtrar essas perguntas do chat para o professor Marcelo responder ao final da sua fala. Então, nada impede que, se você tem alguma pergunta, você já escreva no momento da fala do professor mesmo, ou, se vocês preferirem depois, vocês podem, no momento que a gente abrir para perguntas, pode manifestar lá a sua pergunta ou o seu desejo de cumprimentar o professor Marcelo de alguma forma. É isso. Vai lá, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento tão difícil, não é? E, ao mesmo tempo, um momento tão difícil em que a gente pode pensar que as tecnologias digitais são, por um lado, uma causa, né, de parte dos problemas em que nós estamos, na medida em que a gente, basicamente, consegue viajar tanto devido a elas, e, através disso, estamos aí com o coronavírus, não é? Com o Covid-19 e tudo mais, e nossas vidas se modificaram, né? Sem pedir licença, mostrando um grande ponto que eu tenho defendido há muito tempo, né? Que é a capacidade das tecnologias digitais se tornarem agentes, né? E, nesse caso, estamos aqui comemorando também mais ou menos 20 anos de pesquisa em educação matemática online, não é? Que teve início, né, com pesquisas feitas lá na Unesp de Rio Claro, por Thelma Graças, coautora de um dos livros comigo também recentemente, né, Geraldo Lima, o nosso grande técnico que está aí nos assistindo também, e que ajudou também um pouco a montar aqui. Então, eu queria agradecer imensamente à Unicentro, né, nos seus campos de Irati e Guarapuava. Eu não conheço Irati, mas conheço Guarapuava. Preferi estar ao vivo para a gente comer um bom churrasco aí,
Nosso outro colega está em Ponta Grossa, onde já estive também, já comi bons churrascos esqueci o nome, mas alguma coisa de prata, e que tem ali perto da estrada, e uma outra no centro. É muito legal a gente conseguir estar utilizando as tecnologias, estar utilizando o que nós desenvolvemos ao longo desses 20 anos de educação matemática e de educação online, não é? Nesses últimos 20 anos, a educação matemática é mais antiga do que isso, de maneira que a gente consiga agora estar usando as tecnologias digitais para se comunicar, para se sentir mais junto, né? Para a gente poder, não é assim, um pouco mais estar vivenciando, né, dentro do nosso isolamento, que eu espero que todos vocês estejam cumprindo na medida do possível, a gente está aqui agora trabalhando, cada um na sua casa, né? Então, convido vocês virtualmente a adentrarem em minha casa, né? Estou aqui numa ex-sala de jantar, atualmente é meu escritório há algum tempo, e estamos aqui, entendeu? Né? Aqui com alguns livros, a bagunça aqui eu não vou mostrar, não é? A camisa do Flamengo ao fundo, sempre importante, uma bandeira do Flamengo ali, naqueles armários, algo importante, que são, né, os vinhos tintos, etc., e isso tudo ficou misturado agora com a gente, né? Ficou misturado o pessoal e o trabalho mais ainda dentro de nossas casas, né? Se no WhatsApp isso já acontece, a gente naturalmente usa o WhatsApp para marcar de ir a um bar, quando eles estavam abertos, e depois chega uma mensagem de trabalho. Então, isso é exatamente um momento que nós estamos aqui agora vivenciando. Então, eu queria agradecer muito à Unicentro por essa oportunidade de conhecer os alunos, que eu não conheço, então conhecer virtualmente, né, mas tenho certeza que nós vamos voltar a nos encontrar pessoalmente em diversos encontros e, ao mesmo tempo, também rever vários amigos. Já vi aí minha ex-orientadora, a professora Maria Bicudo, está aí presente, ex-orientadora de mestrado, uma das fundadoras da educação matemática como área científica dentro do país, e já vi também colegas que foram alunos de doutorado, Elber Almeida e outros alunos de doutorado e tal. E, com isso, eu queria pedir para vocês, agradecer também ao nosso amigo Daniel, que está por trás de todas essas câmeras indo e voltando, e às vezes eu vou conversar com ele, né, pedindo para, por exemplo, agora ele começar a passar, não é, o primeiro, o segundo slide, que tem também os contatos. Eu já digo ao professor Clodogil e Carlos que podem depois enviar esses slides para todos os alunos que assim quiserem, ou disponibilizarem no site, tá ok? E que eu acabo respondendo os e-mails, mas às vezes são muitos, tá ok? Mas aí vocês têm o contato e eu lido com o Facebook razoavelmente também e tal. Nós vamos estar falando, não tinha jeito, né? A Leonie me chamou, vamos falar de tecnologias, vamos. Mas a gente não pode, né, como já começou o professor Carlos, ignorar esse momento. Então, nós vamos aqui estar falando bastante, quer dizer, em termos de... Está aqui o plano geral dessa palestra que nós vamos fazer. Eu vou estar falando um pouco para vocês das 4 fases, não é, das tecnologias digitais que nós lidamos nesse livro, e que, para quem é um pouco mais antigo, ou para quem é jovem há muito tempo, a gente tem aqui essa ideia das 4 fases. Então, eu tenho a fase do logo, eu tenho a fase de que os laboratórios se popularizam nas escolas, eu tenho a terceira fase, que é a fase da educação online, aquela referência do livro que o professor Carlos falou, e eu tenho, nesse momento agora, a 4ª fase, que nós estamos nela há muito tempo, caracterizada por uma internet rápida e que nos possibilita que a gente tenha determinadas enfoques pedagógicos que não eram possíveis anteriormente. Então, isso é que eu vou estar falando aqui, tá? Nós temos aqui, nesse momento,
vou falar, em particular, sobre a utilização do vídeo, sobre a educação matemática crítica e o Festival de Vídeos Digitais. Antes de eu estar prosseguindo com essa questão, eu gostaria de dizer, não é assim, realçar mais uma vez da gravidade do momento que nós estamos passando e como que a matemática é importante para isso. Hoje, nós já temos quase 8.000 mortos oficiais, nós sabemos que a subcontagem é grande, e temos uma marca de 73 enfermeiras mortas. Nós já temos médicos também, temos outros profissionais da saúde. Isso é muito grave, são pessoas que estão se dedicando para salvar vidas e estão sucumbindo diante de uma doença desconhecida que a gente está conhecendo aos poucos e muito viral. Isso é importante para a gente reconhecer o momento dramático que nós estamos passando e, ao mesmo tempo, a gente ter a certeza de que essas enfermeiras, esses profissionais da saúde, os médicos e todos os outros, os fisioterapeutas, merecem o nosso respeito. Não merecem agressões como aquelas que nós vimos em algumas redes, etc., no domingo. É o único país do mundo, e olha que eu viajo muito e tenho várias pessoas me perguntando o que está acontecendo no Brasil, é o único país no mundo onde está acontecendo isso, agressão a profissionais da saúde e alguns loucos, baderneiros, não é assim, de extrema-direita, buzinando em frente a hotéis com UTI. É por isso que a gente precisa da matemática para combater a ignorância. E uma das questões que eu gostaria de colocar, que eu também pesquiso muito e trabalho também nas redes sociais, é que teve um colega que eu não conheço, mas pelo sotaque, você entende? É do Rio de Janeiro também. Alguns de vocês, aliás, devem estar estranhando, eu estou na Unesp de Rio Claro, em São Paulo, sou do Rio, e normalmente me apresento careca, mas tem um mês e pouco que eu não vou ao barbeiro, né? Então, estamos aqui com um visual mais antigo, né? E outro aqui para aqueles que, quando eu usava cabelo, né? De toda maneira, colegas, eu queria começar com uma questão que envolve matemática, ética e envolve também a questão central que nós estamos passando. Depois vocês vão comentando no chat se, quando ele fizer a pergunta nesse vídeo, se vocês souberam responder ou não, tá ok? Então, eu pediria a Daniel, vamos mostrar aqui o primeiro vídeo e pediria a Lara para pôr no chat, porque vai que alguém não consegue ver o vídeo, aí a pessoa tentar ver até a gente voltar no seu dispositivo móvel, no seu celular ou aonde for. Tá? Então, a Lara vai estar pondo aí no site do YouTube para vocês. Vocês estão vendo que foi uma boa orquestração, a preparação ontem e hoje mais cedo. Tá? Estivemos na sala do café já antes aqui, preparando, sem café, né, com água mineral, pelo menos aqui, mas, de qualquer jeito, eu pediria... Daniel, põe o primeiro vídeo para a gente ver, por favor. Imagine que num lago exista uma Vitória Régia. E a cada dia que passa nesse lago, cada Vitória Régia se reproduz e gera outra Vitória Régia. Se depois de 30 dias toda a superfície do lago está coberta por Vitória Régias, qual é o dia em que o lago teria metade da sua superfície coberta por Vitória Régias? Pare o vídeo por alguns segundos para pensar. Se você acha que esse dia seria o dia 15, você definitivamente não entende de crescimento exponencial. Se você acha que é depois do dia 15, mas não pode definir o dia a partir dos dados que eu dei, você também não entende completamente crescimento exponencial. Mas não se preocupe. A epidemia do coronavírus demonstrou que, na verdade, ninguém entende disso. Meu nome é Maurício Fel, eu sou engenheiro e PhD em Física de Partículas pelo Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e hoje eu vou falar sobre o problema do crescimento exponencial. Agora, voltando ao primeiro dia da história do lago. Passado um dia, a Vitória Régia se multiplicou e gerou outra. Passado outro dia, essas duas vão se multiplicar e gerar outras duas. Agora temos 4. Depois de outro dia, teremos 8. E depois, teremos 16, e assim por diante. Digamos que eu não quero que o lago encha de Vitórias Régias. Qual é o último dia que eu poderia tomar uma atitude antes que seja tarde demais? Você já deve deduzir
que isso vai depender do número de Vitórias Régias que eu consigo tirar do lago por dia, certo? E agora suponhamos que esse número seja 50 Vitórias Régias por dia. No primeiro dia tínhamos 1 Vitória Régia, depois no segundo tínhamos 2, depois 4, 8, 16, 32, 64 Vitórias Régias. Nota aqui, se nesse momento eu ajo e tiro 50, o número vai cair para 14. E aí no próximo dia teremos 28 e assim por diante. Mas se eu tiro 50 daqui, cai para 14. E aí no próximo dia ela vai se reproduzir, vai para 28. Se eu tirar 50 novamente, eu vou eliminar todas as Vitórias Régias. Mas nota que se eu deixasse chegar no dia seguinte, onde tinha 128 Vitórias Régias, a partir desse dia já não dá mais para evitar que o lago se encha completamente de Vitórias Régias. Se eu tirar 50 nesse dia, vai se reduzir para 78. Depois, no dia seguinte, teriam agora 156 Vitórias Régias. Se eu tirar 50, agora vai reduzir para 106. E como você pode ver, independente dos 50 que eu tiro, ele vai continuar crescendo indefinidamente. E a partir desse ponto, que é o ponto crítico, nós não podemos mais impedir que o lago vá se encher completamente de Vitórias Régias. Então nota que não importa se o lago consegue sustentar 1000 ou 1 milhão de Vitórias Régias. A partir do momento que a capacidade de reprodução da Vitória Régia ultrapassa a minha capacidade de remoção, esse é o momento que eu perdi a batalha. E por isso que o importante é observar quando o número de Vitórias Régias está chegando perto do limite da minha capacidade de remoção. E não está chegando perto do limite da capacidade do lago inteiro. Por isso que, para situações como essa, a gente não pode esperar o número de Vitórias Régias chegar, por exemplo, na metade do lago. A gente precisa agir antes que o número de Vitórias Régias cheguem na nossa capacidade de remoção de Vitórias Régias. Por isso, para situações como essa, o que importa não é quantos % do lago todo está ocupado, é o quão próximo o número de Vitórias Régias está da nossa capacidade de remoção de Vitórias Régias. E se observarmos como o número total de Vitórias Régias do lago evolui, nós veremos que ele segue uma curva exponencial. O número de Vitórias Régias dobra a cada dia, 2, 4, 8, e assim por diante, até que no 30º terá 1 bilhão de Vitórias Régias. Por isso, se quisermos evitar que o lago todo seja coberto, não importa quantos % do lago está atualmente coberto de Vitória Régia. O que importa é o quanto a gente consegue tirar e o quão rápido as Vitórias Régias estão se multiplicando. Então, mesmo que a gente conseguisse remover 100 mil Vitórias Régias por dia, o ponto crítico onde a gente perderia a batalha seria aproximadamente no dia 16, onde muito menos de 1% do lago ainda está coberto. E a partir deste momento, não é porque nem 1% do lago, da superfície do lago está coberto de Vitória Régia, que não significa que isso aqui vai acontecer. Agora, isso aqui é basicamente inevitável. E se trazermos isso para o contexto de doenças infecciosas, nós veremos que se comporta de forma bem semelhante. Você tem uma pessoa infectada, depois de um determinado tempo, ela pode infectar outra pessoa. E neste instante, teremos 2 infectados. Depois de determinado tempo, de novo, esses 2 infectarão um outro e agora teremos 4 infectados. E assim por diante, exponencialmente. Agora, obviamente, existem diversos fatores que diferem do nosso exemplo da Vitória Régia numa doença infecciosa, que eu não arrisco dizer aqui porque eu não sou epidemiologista. Mas eu sei que o início de toda epidemia se inicia exponencialmente. E se nada for feito para a taxa de infecção, ou seja, o número de pessoas que cada um infecta por determinado tempo diminuir, isso vai aumentar exponencialmente até que chegue perto do limite da população, quando não vai ter mais pessoas para serem infectadas. Mas eu sei que, diferente do caso da Vitória Régias, a gente pode frear essa curva com medidas de mitigação, como lavar as mãos, distanciamento social e quarentena. Mas o objetivo desse vídeo não é falar da epidemia. O objetivo desse vídeo é mostrar o quanto o crescimento exponencial não parece muito lógico para os nossos cérebros. E também como o que importa não é quantos % do lago está ocupado,
e sim a taxa de crescimento. Nota que no dia 24, apenas menos de 2% do lago estaria ocupado. Do dia 1 até o dia 24, 2% foi ocupado, na verdade menos. Mas do dia 24 até o dia 30, o restante 98% foram ocupados. Por isso, se você quiser agir para evitar isso, você precisa agir rápido. Você precisa agir muito antes de ocupar os 2% do lago total. Você precisa agir quando parece que isso ainda não é um problema. E voltando à pergunta inicial, se num lago existe uma Vitória Régia, a cada dia essa Vitória Régia se multiplica e gera outra, e no 30º dia toda a superfície do lago está ocupada, o dia em que metade da superfície do lago estava já ocupada é no dia anterior, é no dia 29. Que na curva exponencial seria exatamente aqui. Na metade do gráfico, porém no dia 29. Com isso, eu espero que tenha ficado claro a importância de ouvir os especialistas que entendem como essa curva funciona, que sabem modelar o crescimento exponencial, e também o quão é importante observar esses números enquanto eles ainda estão baixos, porque depois de determinado momento, não tem nada mais que possa ser feito. Então, se você pode, pelos que não podem, fique em casa. E, na minha opinião, até mais importante. Obrigado. Bom, minha gente, vocês viram nesse vídeo do colega que, não sei para vocês, para mim, me deixa arrepiado por vários motivos. Ele trata, quer dizer, da situação que nós estamos vivendo hoje. Ele mostra uma ideia poderosíssima da matemática e que, se nós não compreendermos o que eu vou estar inventando, uma expressão que não tem muito, mas o senso exponencial, o senso exponencial seria mais do que calcular, mas seria entender como ele está colocando, que a gente dificilmente entende isso, a gente não vai conseguir, muitas vezes, estar lidando com essa crise e com outras. Num outro momento, eu poderia estar falando para vocês aqui sobre a questão de crescimento, sobre o que nós vamos, quer dizer, se a gente sempre vai poder crescer tanto. Parece que todos os políticos de qualquer partido vão dizer, nós vamos crescer muito, vote em mim. Mas talvez seja impossível a gente crescer tanto dessa maneira se a gente entender o que significa crescer 5% ao ano. Crescer 5% ao ano significa que a gente tem que dobrar tudo em 14 anos. A capacidade de energia elétrica, por exemplo. Se a gente crescer a população 5% ao ano, a gente tem que dobrar tudo, escola, etc. E isso é um problema. E a gente vê vários países que tiveram um crescimento populacional muito rápido, como é que isso é um problema. Eu acho que o vídeo é fantástico para mostrar a importância da matemática, por um lado, e a importância de você conseguir lidar com a matemática com problemas reais. Essa crise, eu acho que ela pode servir, fora para todo o nosso medo que nós estamos sentindo, assim e tal, ela pode servir para várias coisas. Uma delas nenhum de nós vai poder dizer que a matemática não serve para nada. Então, todos nós vamos ter que dizer que entender parte da matemática não serve para muita coisa. Pode ser que a matemática que esteja sendo ensinada na sala de aula, da forma como ela está, não sirva para muita coisa. Mas para nada também não é o caso. E isso valeria a pena a gente estar pensando cada vez mais em como a gente pode transformar a nossa sala de aula com o uso de tecnologias digitais, com o uso de outras tendências em educação matemática, como modelagem, etnomatemática, resolução de problemas, a gente trazer uma comunidade, inclusive para lidar com problemas que nós estamos vendo que são interdisciplinares, multidisciplinares. O problema da Covid atualmente, ele tem na liderança do seu enfrentamento médicos e enfermeiras, mas tem cientistas na Fiocruz fazendo modelagem, com várias pessoas de várias áreas fazendo isso. Nas universidades públicas e gratuitas em particular,
não é? Na Federal de Pelotas estão tentando desenvolver uma vacina, nós temos gente na USP que já conseguiu coisas interessantes em torno de tomar remédios que enraleçam sangue para pessoas que sejam atingidas pelo vírus e coisas desse tipo. Ou seja, a gente também, além de valorizar a matemática, deve estar valorizando bastante a importância da universidade pública e gratuita em particular, que, junto com os institutos federais e junto com as instituições federais, produz mais de 90%, 95% da ciência desse país. Então, isso é muito importante e eu gostaria de vocês que estão ingressando, já ouvi dizer que tem vários bichetes, calouros, depende do que for, alunos do primeiro ano aqui presentes. Então, venham para a ciência, venham para estudar. E note que a gente falou que a ciência dizia desde o primeiro momento que era importante a gente praticar o isolamento social para evitar o caos da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o presidente também é o terceiro ou segundo mais louco do mundo. O primeiro, nós já temos esse prêmio, você entende? A pessoa mais despreparada para lidar com uma crise, e também ignorou. Quando foi ver, os Estados Unidos está com um número de mortes imenso. Então, aqui no Brasil, a gente teve, você entende, a possibilidade, e vários prefeitos e governadores de diferentes partidos, de tudo quanto é canto, tomaram a medida certa. Eles fizeram o isolamento e, com isso, achataram a curva. Não é? Eles permitiram... Qual é que é a importância de achatar a curva? É que aqueles que fiquem doentes tenham hospital. Aqueles que fiquem muito doentes tenham UTI. E aqueles que fiquem muito doentes tenham UTI com ventilador. Isso é que aquele vídeo da Vitória Régia tenta explicar para vocês. Se não tiver esse achatamento, o isolamento, a gente pode chegar num momento em que a gente esteja tendo situações como a de Manaus, como a de São Luís agora, e já há 2 semanas a situação da Grande São Paulo, a maior cidade do país, é absurda, com 80%, 90% de uso das UTIs e a possibilidade de que as UTIs aqui do interior sejam utilizadas para dar vazão a doentes de lá. É uma situação muito difícil e a matemática, mas, em particular, essa matemática do crescimento exponencial é importante. Eu vou falar do vídeo daqui a pouco. Esse vídeo eu vou mostrar um pedaço aqui só para vocês e depois vocês veem ele inteiro. Mas vamos ver, é um vídeo do mesmo professor. Eu mudei o PowerPoint porque eu falei, os alunos têm que ver, vocês merecem. É um vídeo muito bom. Por favor, Daniel. Se a quarentena funciona mesmo para conter o avanço do coronavírus, por que o número de casos continua aumentando cada vez mais e mais? Será que elas estão fazendo alguma diferença mesmo? Ou será que a gente está sacrificando a economia à toa? Eu sou o Maurício Fel, o autor daquele vídeo das Vitórias Régias, e embora eu não seja epidemiologista, eu sou cientista de dados e eu acho que a gente pode achar essa resposta analisando os dados da epidemia. No último vídeo, 25 dias atrás, eu disse assim: mas eu sei que o início de toda epidemia se inicia exponencialmente. Diferente do caso da Vitórias Régias, a gente pode frear essa curva com medidas de mitigação, como lavar as mãos, distanciamento social e quarentena. Mas será que no Brasil a curva de casos continua subindo exponencialmente? Ou será que a gente conseguiu frear isso? Para verificar isso, primeiro a gente precisa entender o que é uma escala logarítmica. Esse gráfico aqui tem uma escala linear. Significa que os números aumentam progressivamente. 25, 50, 75, 100. Numa escala logarítmica, os dados são os mesmos, o que muda é apenas a escala. Aqui, os números aumentam exponencialmente em potência de 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. E você pode verificar que os dados são os mesmos. Então, 25 de fevereiro foi o primeiro caso, até dia 29 de abril com 79 mil. Na escala logarítmica, a mesma coisa. A grande utilidade dessa escala é que uma curva exponencial aqui seria visualizada como uma reta. E com isso, logo de cara, a gente já consegue ver que o Brasil não está mais seguindo uma curva exponencial perfeita. E se dermos um zoom no início da epidemia no Brasil, a gente vai ver que até os primeiros 1.500 casos, a epidemia se comportou de forma exponencial, sim. Se a gente pôr em escala logarítmica agora, a gente vai ver que ele segue bem próximo a uma reta perfeita.
E agora, se tirarmos o zoom e observarmos o gráfico completo, a gente pode observar que, em determinado momento, ela parou de seguir a curva exponencial representada por essa linha tracejada, e ela freou aqui, e começou a seguir uma outra tendência, uma outra linha. Depois de determinado momento, ela freou mais ainda, e passou a seguir uma linha ainda menos íngreme. Para a gente ter noção do que essas linhas representam numa escala linear, elas seriam essas projeções aqui. Então, no início, a curva estava seguindo essa projeção, ela parou e começou a seguir essa, depois parou e começou a seguir essa verde. E isso é uma ótima notícia. Significa que, embora os casos ainda venham crescendo, eles não estão mais seguindo a mesma trajetória exponencial que estava antes. Em algum momento, ele começou a desacelerar. Isso certamente foi devido às diferentes medidas de contenção que diversos estados aplicaram. No entanto, é bem difícil visualizar o resultado dessas medidas num gráfico, porque cada estado aplicou sua medida em um dia diferente. No entanto, teve uma medida que foi bastante relevante. E quando São Paulo tinha 40% dos casos do Brasil todo, ele iniciou a quarentena nesse dia aqui, dia 23 de março. E no gráfico é bem fácil de visualizar que foi também nesse dia que o número de casos no Brasil parou de seguir a projeção exponencial azul e começou a seguir essa projeção exponencial vermelha. E se isso tivesse acontecido ao acaso? Será ao menos plausível que, sem a quarentena de São Paulo implementada nesse dia, o número de casos do Brasil continuaria seguindo a linha tracejada azul? Certamente seria uma grande tragédia, mas será que dá para verificar isso? Bem, na ciência, quando a gente quer testar uma hipótese, a gente põe ela à prova. E para isso, eu fui atrás de um país cujo início da epidemia, os primeiros casos, seguiram uma linha bem semelhante à do Brasil, mas diferente de nós, eles não implementaram quarentena nenhuma durante toda essa linha tracejada. O que será que aconteceu? Bem, esse país é os Estados Unidos. Ele está representado nesse gráfico pela linha roxa. Observe como dos 100 casos até os 1.600, ele seguiu uma linha bem próxima à nossa linha pontilhada azul. E, depois da nossa implementação da quarentena, eles não implementaram nenhuma medida de contenção. E o número de casos deles continuou subindo bem próximo à linha azul. Seria uma ótima maneira de representar o que teria acontecido com o Brasil se nenhuma medida de contenção tivesse sido implementada, assim como foi nos Estados Unidos. E se diminuirmos a escala, podemos ver que, quando a gente aqui só tem 79 mil casos, os Estados Unidos, no mesmo ponto, tinha 735 mil. Se, nesse ponto aqui, o sistema de saúde de várias capitais do Brasil já estão saturando, imagina se tivesse 735 mil casos. Agora, voltando para o nosso gráfico em escala logarítmica, 22 de março, o estado de Nova York, que assim como São Paulo era o estado com o maior número de infectados no país, emitiu a ordem de que, a partir desse dia, todos os trabalhadores não essenciais deveriam fazer home office e trabalhar de casa. Só a partir desse momento, os Estados Unidos conseguiu se desprender da curva pontilhada azul e começou a ter uma desaceleração na sua curva exponencial. E para piorar a situação, no estado de Nova York, entre os jovens de 18 a 44 anos, embora apenas 0,7% dos casos confirmados vieram a óbito, um total de 11% deles necessitaram hospitalização. Isso é alarmante. Bom, meus caros, eu pedi para a gente interromper, para a gente ficar aqui perto de um determinado tempo, mas eu peço que vocês vejam isso. É a prova concreta que a gente tem da ligação da matemática, você entende, com a vida. Da matemática como o combate à ignorância. A gente precisa ter esse senso exponencial, a gente precisa entender o que é a duplicação, o que é constante se eu tenho f de x igual a 1,07 elevado a x, ficou faltando o elevado a x, desculpem, tá? Mas se eu tenho algo como esse, quer dizer, o que significa esse 7%, 5% que eu tenha crescendo o tempo todo? E no nosso caso de duplicação, é por isso, é porque se eu sair e se eu aumentar a chance de eu me encontrar com várias pessoas, e aquelas pessoas mal educadas que vão no supermercado e chegam perto da gente, ou etc., aumenta a chance de contágio, porque existe, e aí a gente está aprendendo um bocado de coisas que não pertencem à matemática, os doentes assintomáticos, as pessoas que vão ficar graves e não apresentam nada, e aquelas que nunca nem vão ficar graves, não é? Então, isso também são questões importantes. Ou seja, eu espero ter convencido vocês da importância da relação de matemática com saúde
e da relação da educação matemática, da gente ter uma educação matemática para combater a ignorância, porque tem gente repetindo coisas que vão totalmente contrário à ciência e que estão custando várias mortes já nesse momento e vão custar mais. E isso é fundamental para vocês, ainda mais aqui tem muita gente jovem que pense com isso. Não é? As pessoas que estão mandando hoje nesse país são muito mais da minha geração do que da de vocês, e isso é altamente injusto. Eu sinto vergonha de boa parte da minha geração que está liderando o enfrentamento do coronavírus. E, por outro lado, fico muito orgulhoso, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa. Hoje teve a Marcha sobre a Ciência, hoje e amanhã. Vejam isso, tem muita coisa que a SBPC está organizando todos os dias. Amanhã vai ter muitas palestras online como essa. Batam aí depois Marcha pela Ciência. De qualquer maneira, eu espero que vocês tenham visto ligação de matemática com saúde. Com física, vocês vão ver no curso de vocês, quem não viu. Com química também, logaritmo, etc. E também com democracia. A educação matemática crítica é uma tendência em que a gente fala muito, em que a gente pensa demais na relação em que eu tenho que ter conhecimento para que eu possa praticar a democracia. Se eu ficar repetindo tudo que eu leio num determinado jornal, ou tudo que eu ouço num grupo de WhatsApp, sem ser crítico dessa questão, eu não posso ir à frente. E esse não é um fenômeno do WhatsApp. Não é? O nazismo, não é, que levou a um totalitarismo, e com as mesmas técnicas de repetição, de achar um inimigo, no caso eram os judeus, no caso eram os poloneses, muito parecido com a situação que a gente vive, né, quando se querem falar mal dos venezuelanos, dos imigrantes, ou etc., tal, ou dos pobres de uma maneira geral, foi o que levou à Segunda Guerra Mundial. E Adorno, não é, e vários educadores da chamada Escola de Frankfurt colocaram muito bem essa questão sobre o combate à educação autoritária. Então, é fundamental que a gente tente avançar nessa questão, e essa é outra oportunidade que a gente tem. Mostrar a relação de matemática, como que ela pode estar transformando o mundo. A gente tem que ser crítico também, porque nem toda transformação que a matemática está fazendo ou está ajudando a fazer é interessante, é benéfica para enfrentar o nosso principal problema. Qual é o principal problema do país? Que estariam resolvidos os outros ligados à corrupção, à segurança e tudo mais? É a desigualdade social. Inclusive, existe uma teoria matemática que ajuda muito a isso, a teoria dos jogos, a teoria dos prêmios e etc. Se eu tiver uma sociedade muito mais igualitária, a pessoa vai ter que se arriscar muito para roubar, ou ela vai ter que se arriscar muito porque ela já está bem, ela está vivendo bem, você entende? Porque todos têm direito a um Estado que assista a todos. É isso que nós temos que reconstruir. A Constituição de 88 tentou um pacto entre o país, e esse pacto tem sido destruído em diversas instâncias, e eu acho que na saída do corona agora a gente tem que passar para estar reconstruindo esse pacto. Nós temos que acabar com essa emenda constitucional, por exemplo, que proíbe mais investimento em educação e saúde. Bom, e saúde é óbvio, né? A gente precisa de mais educação e saúde, né? Agora, precisa de educação para enfrentar, para ter mais questões para enfrentar a próximo corona, porque nós somos 7 bilhões, viajamos muito, e a chance de termos outro tipo de pandemia como essa existe. Né? Mesmo se a gente superar e conseguir uma vacina para ela agora, existe a chance da gente chegar e ir muito à frente com ela. Por isso, minha gente, é muito importante a gente estar estudando, e às vezes estudar até tarde, né? Ontem eu estava estudando até 1h30 da manhã na pandemia, outros dias também. Então, é importante a gente, às vezes, estar suando para estudar. Fundamental, e eu peço aqui ao nosso amigo Daniel que volte ao PowerPoint, é a gente pensar. É importante a gente saber ler o mundo, e ir para o próximo slide, Daniel, por favor, em que a educação sozinha, ela não pode transformar a sociedade, mas sem ela não é possível. Essa frase é do educador brasileiro mais famoso no mundo, é dos autores, provavelmente dos 10 ou 12 mais citados em todo o mundo,
e que é reconhecido no Brasil, mas é mais reconhecido na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos cometeram esse erro de não fazer o isolamento social. Estão pagando vários, eu conheço enfermeira lá, assistente de médica que teve problema, Covid, etc., e agora está conseguindo enfrentar seriamente. Nós estamos aqui com vários tipos de enfrentamento, mas seria importante a gente sair lá logo, que é importante a gente saber ler a realidade e ler a realidade com matemática. O próximo, Daniel, por favor. Não é? A leitura do mundo, a gente saber ler o mundo é fundamental, precede a leitura da palavra. Ele estava muito interessado na alfabetização. Quando ele falar palavra, vamos expandir palavra e vamos pensar nos números, vamos pensar na álgebra, na aritmética, na geometria, que são nossas palavras, muitas vezes, metaforicamente, para estar lendo o mundo. A gente não pode, não é assim, separar uma da outra. A gente tem que estar lendo o mundo e a gente tem que estar lendo o mundo com a matemática. A gente tem que saber a matemática para ler o mundo e a gente tem que pensar que essa matemática e o que a gente sabe, e o que a gente tem que servir para a igualdade social. Se a gente não tiver isso, que é um projeto cristão, ou seja, não é cristão no sentido amplo, a pessoa pode ser de qualquer religião, seja ela católica, evangélica, ou de outros cultos budistas, né, as religiões afro, o que for, né, uma questão ecumênica, mas uma questão de olhar para o outro. Isso é fundamental, a matemática e o outro, a matemática humanista, a matemática da educação crítica. Isso, Adorno, Paulo Freire e vários outros são importantes. E para a gente voltar para a tecnologia e para os vídeos, nada melhor do que o meu principal, não é, filósofo, talvez utilizado, talvez vai ser o Bruno Latour, mas é o Pierre Levy, não é, que há muito tempo, no século passado, não é, colocava sobre a importância de que é importante a gente pensar de que a nossa inteligência é sempre coletiva. E eu vou dizer algo para vocês. Essa palestra é um exemplo da inteligência coletiva. A gente tem a inteligência do Daniel de lidar, que dizimou, viu o melhor software, analisamos 5, 6 questões. A gente tem os professores que pensaram no dia da matemática. A gente tem o Marcelo, pesquisador, fazendo coisas. A gente tem a Lara, que estrutura, me fala, Marcelo, não fala dessa forma, fala de outra, etc. Tem vários alunos de pós-graduação que são meus amigos, tem vários colegas doutores que enviam questões. Eu me constituo pelos congressos que eu vou, pelas bancas que eu participo. Isso é inteligência coletiva. Não é o professor que sabe mais do que o aluno. Eu não estou querendo dizer que no momento que eu esteja aqui, que eu não saiba mais sobre determinadas coisas que vocês. Isso seria falso. Mas, certamente, vocês sabem coisas muito importantes que eu não sei e que eu teria que estar ouvindo, e eu espero ouvir através de alguma das perguntas e pelo chat que eu estou vendo que está pipocando. Então, de toda maneira, eu acho que isso seria assim, muito interessante. E isso tem a ver muito com a quarta fase das tecnologias digitais e com o projeto de vídeos. Passa o próximo, por favor, Daniel. A quarta fase, ela permite que o vídeo não seja apenas o Marcelo que faça um vídeo com uma câmera, como a gente fazia 10, 12 anos atrás, demorava um mês para publicar um vídeo. Você viu que esse nosso colega aqui, ele fez 2 vídeos importantíssimos, você entende? Do ponto de vista de vídeo, talvez nem tão bom, mas do ponto de vista da matemática e da mensagem do que ele está colocando, excelente. Não é? Então, a gente pode estar, muitas vezes, pensando em ousar na sala de aula e pedir que nossos alunos também produzam vídeos. Os alunos não têm que ser consumidores de vídeos. Eu e vários de vocês olhamos o Porta dos Fundos, dá muita risada, tem um sobre a pandemia, sobre política, tem vários engraçados, eles agora estão fazendo uns, né, sozinhos, usando filtros do Instagram e tal, quer dizer, é muito interessante isso tudo. Mas os alunos, os educandos da Unicentro, de todo o país, aqueles pós-graduandos, têm que estar gerando também conteúdo sobre diversas das suas questões. Então, eu acho que isso seria o sonho da sala de aula. E, para isso, né, a gente poderia ter
uma sala de aula cada vez mais democrática, cada vez mais importante, de tal modo que a gente tenha a voz dos alunos tendo o seu realce e, ao mesmo tempo, a gente tenha um aspecto mais democrático no outro aspecto. Nota, se eu tivesse aqui dando uma aula com uma lousa, escrevendo aqui numa lousa, etc., tal, eu estou usando, além da escrita, eu estou usando aqui, olha, eu tenho a lousa e eu estou usando a voz, eu estou usando gestos, não é? Quem já me conhece sabe que eu falo muito com a palavra. Se eu vou explicar limite e taxa de variação, dois conceitos que o nosso colega ali utilizou, ou a curva sigmoide, que ele também não tratou bem ali no primeiro vídeo, mas tudo bem, eu vou estar usando a mão. Eu vou estar usando a mão para dizer que há uma taxa de variação, e isso ele falou bem, e taxa de variação, meus colegas que estão iniciando a graduação, é fundamental, e taxa de variação instantânea, vocês vão ver a conexão disso com derivada. Então, por isso é que é muito importante vocês estarem garrando no livro e garrando nos vídeos e produzindo vídeos para ver se vocês comunicam uma ideia sobre taxa de variação instantânea. Porque, veja, naquele vídeo de 7 minutos ou 8, ele comunicou algo sobre função exponencial que eu tenho certeza que vários de vocês vão assistir várias vezes para conseguir entender no fundo da alma, mas no fundo mesmo, de que no dia anterior ao lago estar lotado de algas, só tinha metade das algas. É isso que é impressionante sobre a função exponencial. E o meu colega Carlos, que abriu essa sessão de hoje, certamente falou de Malbataan. E Malbataan tem várias histórias com tabuleiro de xadrez, tem várias outras histórias colocando sobre como que eu posso pôr um grão na primeira casa do tabuleiro, 2 grãos de trigo, de ouro na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta, assim sucessivamente, e faz uma pergunta sobre o que aconteceria no final das 64 casas do tabuleiro de xadrez. Então, isso é muito importante que vocês consigam, tá ok? De toda maneira, Daniel, volta um pouquinho para aquele outro aqui, que eu preciso falar mais uma coisa aqui. A nossa sala de aula, que é essa última linha, ela tem que estar sofrendo, e a penúltima linha também, mudanças assim. Eu não posso, como eu estava dizendo, apenas eu estar dando aula usando a multimodalidade, usando gestos, usando a fala, usando um desenho na lousa e depois pedindo uma prova de análise apenas a escrita. Então, eu estou querendo que a gente deixe também os alunos utilizar os vídeos também na avaliação. E nós estamos fazendo muita pesquisa sobre isso no GPIME, eu acho que está no site aí, mas se não, vocês batam GPIME, vocês chegam na nossa página no Facebook, que tem 2.000 seguidores, algo assim, e tem também a nossa homepage, onde tem vários textos, tese, etc., para aqueles interessados em pesquisa, né? Gente, a gente tem que estar indo para essa nova sala de aula que, antes do coronavírus, já estava acontecendo. Os alunos, no estado de São Paulo, chegou a ter uma lei que proibia celular. Os alunos simplesmente derrubaram com essa lei na prática. Os alunos simplesmente passaram a utilizar o celular. E o professor que não utilizasse o celular não ia estar conseguindo estar lidando com seus alunos. Então, isso é muito importante, que a gente passe a estar ampliando. A sala de aula vai deixar de ser um cubo, um paralelepípedo, e ela está quebrando as paredes com a internet. Eu tenho escrito bastante sobre isso, é tema para um outro momento. Mas uma questão que a gente tem feito muito é esse festival de vídeos. Eu pediria que vocês, e vai ter o link aí no final, vocês olhassem o festival de vídeos. O festival de vídeos é uma ação ligada à pesquisa, à extensão, ou seja, aquilo que a universidade faz a pesquisa e como que a gente vai e a gente passa isso para toda a sociedade que não tem acesso direto à universidade, ao mesmo tempo em que a gente também pratica o ensino, com os graduandos da Unicentro, da Unesp, tem gente aí da Unesp de vários campos também me acompanhando, obrigado pela atenção ou tal, mas a gente tem que estar o tempo todo pensando que essas ações têm que trazer ensino para a gente lutar contra a ignorância,
contra o gado que segue qualquer coisa que alguém disser e sai dizendo, não é? Como aqueles líderes fanáticos da Colômbia que levaram as pessoas ao suicídio. Parece que agora tem alguns líderes fanáticos querendo levar cada vez mais a um suicídio coletivo. De toda maneira, voltando aqui para o PowerPoint e para aquele slide que o Daniel tinha colocado anteriormente, para o próximo, Daniel, a gente tem que essa sala de aula está mudando. Se eu passar a apresentar vídeos, deixar que os alunos mexam com GeoGebra e, ao mesmo tempo que eles mexam com GeoGebra, eles produzam um vídeo, produzam um GIF sobre aquilo, a gente vai ter uma sala de aula em que o que eu faça no segundo ano da Unicentro sirva para o primeiro ano utilizar para aprender algo. Esse é o projeto de pesquisa, os projetos com o qual eu estou envolvido. Então, isso seria interessante, e buscando finalizar, para deixar tempo aqui para vocês, eu peço a Daniel para a gente ir para o próximo, e a gente assistir um vídeo. O Brasil tem tido tantas crises, nós estamos nessa crise da pandemia que é mundial, mas eu peço vocês para verem o trabalho de uma professora com um grupo de alunos do 6º ano, a qualidade do trabalho, como é que eles utilizaram matemática do 6º ano, mas utilizaram matemática de gente grande também, de adulto, curva de nível, para quem vai estar estudando isso. Vamos olhar esse vídeo aí, Daniel? E aí eu volto também para a gente fechar isso. 5.330.000 metros cúbicos. Em 57 hectares. Não são apenas números sem contexto. Você sabe quanto vale isso? Isso valeu muitas vidas. Muita destruição. E muitas histórias. Foi uma tragédia! Somos mineiros das Minas Gerais e não podemos nos calar diante de tanta tragédia. Diante do histórico de rupturas de barragem de mineradoras, levamos o tema para as aulas de matemática. Conversamos, pesquisamos e chegamos à conclusão que gostaríamos de saber como seria possível recuperar o meio ambiente devastado por aquele terrível mar de lamas. Ao final de toda a conversa, decidimos que o nosso objetivo era responder quanto de rejeito proveniente da ruptura de barragem do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, deverá ser retirado para iniciar um projeto de recuperação ambiental. Para escolher a área a ser estudada, procuramos imagens de satélite. Nem todas registravam a tragédia. Escolhemos a imagem que mostrava a lama e tomamos o trecho mais próximo à barragem. Decidimos construir uma maquete para melhor modelar o relevo. Para isso, precisamos de mapas topográficos. Utilizamos curvas de níveis com espaçamento de 10 em 10 metros. Recortamos o molde em papel e depois transferimos para o isopor. Como cada placa de isopor tem meio centímetro e cada placa representa uma cota da curva de nível, então a escala de trabalho foi que cada 1 centímetro na maquete correspondia a 20 metros na realidade. Por meio de um programa online de imagens de satélites, verificamos que a lama atingiu a cota 790. Construímos 2 maquetes, uma com foco na altimetria e a outra no relevo e vegetação. Nesta, fizemos a simulação da tragédia da lama. Com o mapa topográfico, conseguimos fazer o molde da cota 790, ou seja, ao calcular essa área, estávamos determinando uma parte da área devastada. E agora? Temos o molde da área, mas só sabemos calcular a área de quadrados. Como calcular essa área esquisita? A professora disse que era para a gente escolher um tamanho de quadrado que cada grupo quisesse. Então começamos a preencher o molde da lama. Quando não coubesse mais, era para fazer outros quadrados, com a medida do lado sendo metade da medida do lado do quadrado anterior. E quando não coubesse mais, era novamente para fazer novos quadrados, com o lado medindo metade da medida do lado do quadrado anterior. E assim, cada grupo escolheu a medida inicial e foi fazendo quadrados, cada vez menores, até preenchermos toda a área do molde. Fizemos uma tabela para ajudar a calcular a área total. Depois de preenchida a tabela, chegamos à conclusão de que a área que estamos estudando tem 570.000 metros quadrados. Aprendemos que existe uma unidade de medida chamada hectare. Cada hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, o nosso trabalho estava sendo realizado em cima de uma área de aproximadamente 57 hectares. E aí, gente, ainda não temos nossa questão respondida. Precisamos calcular o tanto de lama que a gente tem que tirar de lá. Aprendemos que calcular a quantidade de lama é o mesmo que calcular o seu volume. Mas como fazer isso?
Nós supomos que um sólido formado pela lama fosse igual a uma placa de isopor na maquete. A gente calculou a área da base e multiplicou pela altura desejada. Isso foi uma matéria que não tem no nosso livro. Tinha umas continhas com letra, tipo base vezes altura. Nós aprendemos a calcular áreas de retângulo, triângulos e trapézios. Subdividimos a região desejada em polígonos, que a gente sabia calcular sua área. Nessa região verde mais escura passa um rio. Aqui é a cota 770. A área dessa cota deu 94.760 metros quadrados. Calculamos o volume considerando uma altura de 11 metros, sendo 1 metro de profundidade do rio e 10 metros até a próxima cota. Nesse próximo tom de verde é a cota 780. Essa área deu 428.672 metros quadrados. Para calcular o seu volume, pegamos o valor da área e multiplicamos por 10 metros de altura, quando chega na cota 790, que é o nível que a lama atingiu nessa região. Após calcularmos as áreas das cotas 770 e 780, estimamos o volume total, que deu aproximadamente 5.330.000 metros cúbicos. Com os dados do nosso trabalho, esperamos ajudar os moradores de Brumadinho. Mas como? Reivindicar das autoridades estratégias para uma recuperação ambiental. Para ter uma recuperação ambiental, precisamos de retirar a lama de lá. Por exemplo, colocar ela numa pilha de rejeito. Para estimar o custo para retirar essa lama, fizemos assim. Supomos que conseguimos um local para armazenar a pilha de rejeito, situada aproximadamente a 10 km de distância. Orçamos uma empresa de transporte e ela cobra R$ 3,00 por tonelada por quilômetro percorrido pelo caminhão. Os caminhões utilizados transportam 30 toneladas. Esse valor chegou a quase R$1 bilhão. Será que as autoridades vão fazer isso? Bom, eu espero que vocês tenham curtido e, ao mesmo tempo, infelizmente, sofrido. Essa tragédia tem um pouco mais de um ano, nós estamos aqui, mas eu acho que foi excelente maneira que a professora encontrou de trabalhar com modelagem, que é um enfoque pedagógico no qual a escolha do problema é compartilhada com os alunos, com projetos mais longos. Ela possibilitou trabalhar com vídeos. Esse vídeo foi escrito no Festival de Vídeos, no 3º Festival de Vídeos, e foi um dos premiados. Aliás, eu queria convocar vocês, 400, 500 que já passaram por aqui, numa média de 330, 340 pessoas presentes a cada momento, a fazerem grupos nas suas turmas, verem as regras e participarem do próximo festival. A parte presencial vai ser em agosto, ou em Pelotas, ou vai ser totalmente virtual, que nem nós estamos fazendo aqui, entendeu? Mas vai ser, a gente vai fazer ele e tal, então vai ser junto na UFPEL. Mas isso, gente, é o que eu queria dizer. Vocês viram que, em menos de 6 minutos, esses alunos colocaram muita informação sobre a tragédia de Brumadinho, sobre curvas de nível, sobre aritmética em geral, sobre álgebra da 6ª série, do 6º ano, desculpem. Tudo isso muito importante no projeto e com significado para ele. E se vocês forem ver, esse vídeo esticou a sala de aula, porque ele foi mostrado para amigos, ele foi mostrado para pais, para vários outros. Por isso o Festival de Vídeos tenta promover a utilização de vídeos em sala de aula, mas também lidar com essa dicotomia entre o que o aluno vive na sala de aula, sentado numa carteira, copiando informações desinteressantes, e o que ele vive fora da sala de aula, que é a cada clique um prazer. Puxa vida, o que eu vou fazer aqui? Puxa, tá, olha aqui o meu celular, eu fiz isso, etc. Ele é ativo o tempo todo e a gente lidando com essas outras questões. Eu tenho escrito, e nesse livro daí que fala sobre pesquisa e a relação de pesquisa em sala de aula, eu falo sobre a valorização da pesquisa em ciências humanas, em ciências sociais, na educação em particular.
A ciência em saúde, é claro que todo mundo está vendo a importância hoje da Fiocruz, não é? do Instituto Butantan, das faculdades de medicina que fazem pesquisa. E é fundamental a gente entender que, desde a luta de Paulo Freire, com a sua alfabetização de adultos em Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, nós ainda temos várias pessoas alfabetas ou alfabetas funcionais que, às vezes, dificilmente conseguem participar, não é, criticamente da nossa democracia. E temos outros alfabetizados, e a gente já viu que a alfabetização técnica só não serve para nada, assim como só a matemática técnica, porque a pessoa sabe ler e escrever, mas não sabe ser crítico e vira gado de qualquer líder que não tem experiência para tal e nos leva, às vezes, a becos sem saídas. É importante vocês serem muito críticos do que eu estou falando, pensarem sobre isso, dos livros que vocês venham a ler e tudo mais. Mas é fundamental que, nesse dia da matemática, amanhã, na Marcha da Ciência, que a gente valorize a ciência, que a gente venha a valorizar bastante, mas muito mesmo, a nossa matemática, que a gente venha a dar muito destaque para a educação matemática. A educação matemática faz essa junção entre a parte prática na escola com a pesquisa, com os matemáticos, criando vídeos como esses dois maravilhosos, que não foram criados por mim, foram criados por esse colega no calor da luta, e um colega de outra área, de física, você entende? Que resolveu, não é prestar esse trabalho. Uma coisa muito bacana, e eu preferi ficar dando exemplos como esse. Daniel, a gente está perto da hora de terminar, você pode passar mais um slide, porque eu já estou aqui, não é para ver se vocês, me despedindo de vocês, mas eu vou ficar para as perguntas. Eu estou com 2 computadores chat, já sei que tem perguntas por aí, já vi alguma delas enquanto passava o vídeo, e a Lara, o Carlos e o Clodovil vão estar juntando essas perguntas. O próximo é para a gente dar aquele obrigado. Vamos ver se eu acertei, não é isso, Daniel? Olha lá, tá vendo? Acertei, tá vendo? Eu fiz bem o dever de casa. Gente, por enquanto, boa noite. Estamos aqui ainda com mais de 300 ainda presentes. Vamos ver as perguntas aí, como é que a gente faz. Um agradecimento já especial ao Unicentro, um agradecimento a vocês, 500, alguns já foram embora e tal, já tiveram que pegar o ônibus ou estão no engarrafamento, mas, enfim, e a vocês que estão presentes aqui. Muito obrigado, viva a educação matemática, viva a ciência, viva os médicos, todos os profissionais da saúde, as enfermeiras em particular, elas merecem o nosso carinho e apoio. E nós precisamos, nesse país, de ter um país para 210 milhões. Quem sabe, saindo dessa crise, a gente consegue. Um grande abraço para vocês e vamos ver que perguntas que vocês mandam para mim. Se eu não souber, eu digo que não sei. Perguntas? Vamos ver como é que a gente faz isso agora. Oi, Lara. Boa noite, boa noite. Oi, Carlos. Bom, primeiro... Olá. Lara, deixa eu só primeiro fazer um agradecimento especial ao professor Marcelo Borba. O professor Marcelo não é o nosso encerramento ainda, mas eu estava aqui acompanhando, né, o chat no YouTube, e assim, diversos alunos, ex-alunos seus, assim, gostaram muito da palestra, né, um tema muito relevante e atual. E do Brasil todo, né? Nós estamos aqui, Minas Gerais em peso, pessoal do Rio Grande do Sul. Estou feliz aqui com o pessoal da minha universidade também, os nossos alunos da graduação e da pós-graduação também acompanhando. Então, muito obrigado a todos. Pessoal do Mato Grosso, né, de Sinop, Mato Grosso, Ugres, Pará. Já fui professor da Unemate lá, um abraço para todo mundo. Isso, do meu estado. A maior parte aí, Marcelo, é gente mandando um abraço para você e dizendo-se muito feliz aí por estar prestigiando nessa tua live. Ótimo. Então, vamos lá, professor. Sem mais delongas, vamos aqui às questões. O professor Clodovil e a Lara estavam ali organizando, eu também dando uma olhada. Eu fiquei aqui com vida de passar a primeira questão, professor Marcelo.
Professor Marcelo, eu só dar um contexto rápido para a pergunta que eu vou ler. O governo do estado do Paraná, nesse período agora de isolamento social, tomou a decisão de continuar com as aulas com atividades remotas, né, com os alunos. E nós temos aqui juntamos aqui várias perguntas de vários participantes, querendo saber a sua opinião, porque todos estão demonstrando aqui muita preocupação com isso, né, porque são a questão de acesso desses alunos, as dificuldades que eles têm. Então, eu vou resumir isso tudo nós temos várias aqui, eu vou fazer uma pergunta, já que o tema é tecnologia, quais os impactos positivos e negativos, de um modo geral, na utilização da EAD para a educação básica, no momento de pandemia, pode ocasionar? Só reforçando com as outras perguntas, a preocupação deles, professor Marcelo, o problema de acesso desses alunos, né, como isso tem acontecido. A maioria dos alunos estão com dificuldade de acesso, não consegue acompanhar as atividades. Então, isso está sendo um dilema, tanto para os alunos, quanto para as famílias, e quanto aos professores também, né? Por favor. Tá ok. É uma pergunta difícil, e eu tenho que dizer, 99 para 2000, fizemos o primeiro curso online, e era um curso para professores. E eu acho que a gente pode ter universidade, curso à distância de qualidade. Eu sou contra a polêmica educação à distância versus educação presencial. Ambas podem ser feitas com qualidade e ambas podem ser feitas com picaretagem. Pega um ensino presencial, pega uma empresa, compra uma universidade, divide essa sala que antes abrigava 40 alunos, agora 200, isso é ruim. Pega um determinado governador, que antes a média das turmas do ensino médio eram 30, depois passa a ser 50, e congela o salário dos professores por vários anos, a educação presencial também é ruim. Então, o problema, e eu não vou falar exatamente do Paraná, porque não conheço exatamente a realidade, mas eu sei, estou dentro de vários exemplos, e posso falar em geral, a preocupação que se tem com a educação no geral, presencial ou à distância. Se essa preocupação, você entende, for com o aluno, for com a questão democrática que eu coloquei aqui, né, de eu estar querendo que esse aluno venha a ser um cidadão, eu tenho que estar pensando em aprendizagem. O que a EAD forçada, como está sendo feita, não é, em todo o país, escancarou? Ela escancarou mais ainda a desigualdade social desse país. O presidente queria dar R$200 para cada pessoa desempregada. O Congresso foi melhor e deu 600. Gente, 600 a gente sabe que é quase nada. O número de pessoas que podem receber esse auxílio, mais de 70 milhões, mostra a dificuldade em que nós estamos no nosso país. É isso, gente. É um país em que 1% mais rico detém a mesma quantidade de riqueza do que os 120 milhões mais pobres, algo assim. Precisa também saber função exponencial para isso, para entender esse problema. Essa é uma questão central. A EAD escancarou isso. Se eu não tenho acesso, é claro, eu não sou contra que as escolas estivessem fazendo algum tipo de prática EAD, mas querer estar invadindo o celular do professor, e o professor ter que utilizar o seu celular o tempo todo e responder questão no domingo às 3 da tarde, não é correto. Não é correto. O professor, né, no estado do Paraná, isso eu posso dizer, o estado do Paraná vai pedir mais isso ao professor, e acabou de dezembro fazer uma reforma da Previdência que tirou diversos direitos do professor. Como é que isso pode acontecer? Por favor, então, senhores governadores, senhores deputados, devolvam os direitos com juros e correção monetária dos professores de tal maneira que eles possam estar agora trabalhando no sábado e no domingo. Eu posso dizer isso para outros estados também, mas como estamos no Paraná, eu vou saber disso, né? O estado de São Paulo fez uma reforma também aqui, às pressas, na calada da noite. A reforma feita da Previdência no Paraná
Senhores sindicatos, senhores professores, vamos derrubá-la na justiça, porque ela foi totalmente ilegal, foi feita no belo parque, não é? Da Ópera de Arame, né? Ou algo assim, eu troco os nomes dos belos parques de Curitiba, porque os políticos estavam fugindo da pressão dos professores. Olha, isso é o cúmulo da antidemocracia. 3 meses depois, ele vem pedir aos professores, que muitas vezes nunca fizeram pesquisa com Marcelo Borba, nunca participaram de um curso com os vários Marcelo Borbas que tem país afora, e tem que começar a dar aula à distância. Isso está errado para professores. Eu não posso dizer para a mãe também transformar que ela está com homeschooling, home office, home cleaning, home tudo, e aí ficar ajudando junto o tempo todo o filho a entender as tarefas de um livro didático. Essa é a situação bastante ruim que a gente está vivendo. Eu acho que, nesse momento, a gente deveria ter atividades à distância. E, quando não possível, a escola deveria ter um método de correio ou algo do tipo para estar enviando. Mas, no retorno, gente, a gente vai ter que recriar isso. A gente vai ter que estar colocando isso tudo junto. A gente vai ter que pedir para os alunos que tiverem mais acesso tentar ensinar os outros determinadas questões e fazer um ensino coletivo. A gente tem que acabar com esse negócio de bônus para professor e com esse negócio de teste como sendo o império da educação. A educação tem que ser coletiva. A gente mostrou e tem que aprender com a crise do corona que nós temos que nos ajudar e não ficar competindo o tempo todo. A competição, não estou falando da competição sadia, do esporte, do meu Flamengo, que nesse momento, né, só quem para ele é o corona, mas é fundamental a gente passar, você entende, para ter uma colaboração. É isso que eu espero que os governadores, secretários de educação aprendam, que eles tenham, quer dizer, um momento agora para pedir uma cooperação. Talvez nós vamos ter que ter algum modelo parecido com a escola rural, onde todos os alunos de vários graus estivessem presentes, na volta à aula presencial. Eu defendo que, nesse momento cultural, nesse momento da história que nós estamos, a escola tem que ser presencial. É claro, nessa crise, não é para ninguém sair correndo para a escola, fazer como os comerciantes, que alguns que estão mais preocupados em vender para o Dia das Mães do que tenhamos mais mães vivas para o Dia das Mães. Não é isso. Mas a escola, ela é extremamente democrática, mesmo como é ruim, como a boa parte da escola pública, com diferenças gritantes entre a escola da periferia e a escola dos bairros nobres, mas ela é um acesso à democracia. E se a gente quer um país para 220 milhões, a gente vai ter que melhorar muito a escola e investir muito. Por isso que terminar com a Emenda Constitucional 95, apoiada no governo Temer, é condição fundamental. A gente tem que terminar com a Emenda Constitucional 95 para dar mais verbas para a educação e para a saúde e criar uma outra emenda proibindo de dar mais dinheiro para pagar dívida para banqueiro. Vocês vão aprender derivada, hein? Vocês vão aprender função exponencial. Alguns já sabem. Então, vejam, eu posso tomar o lucro dos bancos como sendo a taxa de variação, né? A derivada primeira do capital que eles têm. E a derivada segunda como sendo o crescimento desse lucro. Vocês vão ver que no meio da crise eles têm derivada primeira positiva e derivada segunda está positiva, eu acho que em 17 dos 18 últimos trimestres. O país em crise, 13 milhões de desempregados antes da crise do corona, muito mais agora certamente, e os bancos lucrando. É importante saber derivada e saber taxa de variação para vocês entenderem e poderem argumentar isso com as tais pessoas do mercado. A próxima pergunta, então. Isso. Lara, eu já passo para você, posso só falar do certificado? É que muitos estão nos questionando, né, a respeito se vai haver um certificado para essa palestra. Sim, nós vamos emitir um certificado e os que tiverem interesse poderão enviar, gente. Eu vou passar um e-mail para vocês agora. Rodrigo, como que a gente pode passar esse e-mail? Posso falar para eles o e-mail? Eu acho que dá para anotar na live mesmo, lá no chat. Daí o pessoal copia, fica mais fácil, né? Eu vou colocar no chat, então, um e-mail, onde vocês, por favor, enviem, os que tiverem interesse no certificado, enviem
o nome completo e o seu CPF, né, neste e-mail, para que a gente possa providenciar, e aí nós explicamos certinho onde vai estar disponível o certificado. Também estão perguntando se essa live vai ficar aqui no YouTube. Sim, ela vai ficar aqui disponível, né, para quem quiser assistir em algum outro momento. Eram essas duas questões. Lara, por favor. Obrigada, professor. Antes de passar para a pergunta, eu gostaria de citar só os estados que estiveram presentes. Os professores citaram alguns, mas eu anotei vários, inclusive Peru, fora do Brasil aí, e a Mônica Villarreal, lá direto da Argentina, te assistindo, Marcelo. E daí tivemos Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Amapá, Brasília e Ceará. Se eu esqueci de alguma aí, alguém dá um oi aí, que a gente agradece. No sentido das tecnologias, acho que você respondeu várias perguntas que o pessoal foi fazendo aí, que a gente foi anotando. Várias coisas que o pessoal comentou já foram contempladas na sua fala inicial, da sua resposta inicial. E aí, no sentido que você estava falando de uma pós-pandemia, né, de uma estrutura pós-pandemia, a gente tem uma pergunta sobre as tecnologias pós-pandemia. O que a gente está aprendendo com as tecnologias e o que vai ficar dessas tecnologias, né? E nessa questão eu vou acrescentar uma minha, que se a gente está mudando a nossa relação com as tecnologias, né? A gente via muitos professores não querendo usar tecnologia, como você citou, do celular, e se essa relação você acredita que vai mudar depois dessa pandemia? Muito obrigado a vocês que providenciaram essa pergunta e a Lara também, que acrescentou e rebuscou. Eu tenho defendido, do ponto de vista teórico e do ponto de vista de várias das pesquisas que estão sendo colocadas, de que há uma moldagem recíproca quando, no nosso pensamento, a gente molda as tecnologias que a gente usa para pensar e elas moldam a gente também. Eu tenho ampliado isso do ponto de vista filosófico para o próprio ser humano, ou seja, para a própria ontologia, a gente pensar que nós estamos sendo transformados pelas tecnologias digitais, assim como a transformamos ao longo do tempo. E as tecnologias digitais são um excelente exemplo disso, de como que elas, quer dizer, foram criadas, não é, por seres humanos e etc., e como que elas atualmente estão em carne, como que a gente está, assim, basicamente dizendo aquilo que eu defendo, a noção de seres humanos com mídias, porque nós somos com os outros, nós somos com vários de vocês que estão aqui presentes, com a internet aqui no meio, com o celular, com os vários chats que eu tenho aqui me comunicando com a equipe de apoio, comunicação com o celular e etc., e as diversas possibilidades desse celular. Eu acho que a relação com as tecnologias ela vai impulsionar a ideia de uma educação combinada com espaços virtuais e presenciais. E eu digo que eu acho que essa talvez seja um mix mais interessante, eu acho que as relações presenciais são importantes, não só pela festa, forró, churrasco, etc., que a gente tenha para fazer, mas principalmente porque há diversas conversas de corredores ou etc., questões que elas não acontecem no ambiente virtual, e isso muda bastante. Por outro lado, a gente está vendo, essa live, como já disse o Carlos, vai ficar gravada aí. Então, está gravada e amanhã a pessoa que não viu vai, vamos lá ver junto de novo, etc. Então, eu acho que isso são questões que a gente está fazendo. A Lara sabe, porque ela está no nosso grupo de pesquisa, ela é orientada pelo professor Ricardo Escocuta Rodrigues da Silva, e a gente vê várias vantagens. Eu já pratico, e Lara já me ajudou disso, na educação presencial da Unesp, eu faço a combinação com o virtual, chamado blended learning e tal, eu faço bastante, eu uso grupos de Facebook, etc., coloco vídeos e vendo isso. Eu acho que isso vai mudar um pouco a cara. As tecnologias não são só as digitais. A casa, certamente, é uma grande tecnologia. E as tecnologias não são só cognitivas, elas são emocionais. Então, a gente tem uma emoção forte atrelada com essa tecnologia e eu acho que as emoções mudaram todas com a casa da gente. E o abismo social também, porque tem aqueles no Brasil que não tem casa. E tem aqueles no Brasil em que a casa, às vezes, está lotada, está com muita gente.
e não por opção, né? Porque a pessoa poderia querer morar com muita gente, é porque é a única maneira, é o puxadinho, etc. Então, isso também escancara essa questão. Então, Lara, eu acho que sim, as pessoas vão usar tecnologias digitais mais, isso vai estar mais em pauta, etc. Mas eu espero que a grande mudança seja da gente mudar o foco na competição para a cooperação. As tecnologias digitais, com autores otimistas, como o Pierre Levy, que eu aqui já citei, elas teriam que estar sendo feitas para a gente estar redistribuindo renda e não para aumentar a acumulação. A quantidade que as tecnologias digitais já automatizaram nas fábricas, a gente tinha que deixar de ser um dos países com a carga oficial mais alta de 44 horas, que só foi conseguida na Constituição de 88, que eram 48, trabalhava-se o sábado inteiro, e a gente tem que passar para 40 horas como carga. Isso tem que ser colocado, inclusive, para a gente sair da crise. E a principal questão, que eu espero que seja reafirmada, porque a educação pública e gratuita estava num processo de destruição avançada no Paraná, em São Paulo, no Brasil como um todo, é que a gente valorize mais ela e veja ela como fundamental para a democracia. Não há democracia se a gente não tiver 210 milhões centrados em torno da escola, como pais, como alunos, como parentes, e etc., e como trabalhadores. Essa frase não é minha, é do Anísio Teixeira. Quer dizer, não é essa frase, eu mais ou menos adaptei. Próxima pergunta, agora é a vez de quem? Oi, é da Lara de novo? Na verdade, eu gostei porque eu cometi vários erros. Eu não falei do Rio de Janeiro, Portugal, Rio Grande do Norte, Amapá, Pará, Piauí, Alagoas, o Acre, e eu não falei do Paraná. Que está nos recepcionando. Esqueci do Paraná. Desculpem, pessoal. Mil desculpas. É emoção, gente. Vocês não sabem, mas a Lara não sabia até agora há pouco que ela ia estar na live junto, entendeu? Ontem eu disse que talvez e hoje a gente decidiu que ela tinha que estar fazendo perguntas aqui. Então é bacana que vocês conheçam aqui também. Aqui, eu não vou nem falar o futuro da educação matemática, porque já é o presente. Ela já desenvolve projetos interessantíssimos em conjunto conosco e liderando algum deles. Como eu falei, inteligência coletiva. A Lara sabe muito de coisas que eu não sei. Quem é o próximo? São muitas perguntas aqui, a gente não está dando conta, né? É verdade, assim, a gente não tinha ideia dessa dimensão, né, que ia tomar essa live, né? A gente estava fazendo um evento assim, meio que caseiro, né? Mas tivemos aqui participação de mais de 300 pessoas na live, né? Infelizmente, algumas já tiveram que sair. Mas, assim, tem várias perguntas. Eu reuni aqui algumas aqui. Tem gente que... eu acho que agora, nessa última fala que você disse, acho que já contemplou essa pergunta sobre a desigualdade, né? Nesse momento de pandemia. Mas tem alguns falando aqui sobre o construcionismo, pensamento computacional, metodologias ativas. O que você poderia falar para a gente, Marcelo, sobre essas novas metodologias, metodologias ativas, o pensamento computacional, a STEM Education, né? Será que você poderia fazer uma fala, porque são vários perguntando sobre assuntos correlatos, né? Eu procurei reunir aqui. E eu posso, Clodogil, professor Marcelo, posso aproveitar, então, essa questão, eu vi mais uma questão aqui que o professor Marcelo poderia complementar, que muitos professores, né, estão tendo acesso a essas novas tecnologias, essas metodologias que utilizam essas novas tecnologias. E muitos estão encontrando algumas barreiras, professor Marcelo, em relação à avaliação, sabe? Deixa eu pegar bem a pergunta aqui, Clodogil. A pergunta é frente às necessidades das discussões do uso pedagógico das tecnologias, né? Parece que a avaliação da aprendizagem está sendo negligenciada. Então, juntando isso tudo e concluindo com essa questão da avaliação também, Marcelo, é isso. Ok, e falaram também, eu olhei uma vez, tinha BNCC também, mas aí já vai virar
Mas, enfim... É verdade, assim, ela amplia muito. Isso, BNCC está no outro bloco, não? Porque... surgiu pergunta sobre a BNCC, né? Mas eu não sei se, por adiantado da hora, né, se a gente vai poder entrar nesse mérito, não sei. Fique à vontade aí, Marcelo, se quiser incluir isso também. Desculpa, talvez eu poderia responder já essa, porque a pergunta da BNCC linka com a ideia do pensamento computacional. E daí a pessoa pergunta que a BNCC introduziu o pensamento computacional na disciplina de matemática, né? E se esse pensamento computacional, você acredita que ele está totalmente vinculado à tecnologia ou não? Ok. Bom, pessoas, eu creio que ideias, não é, que valorizem a participação dos alunos é importante. Teorias construídas, certamente o Papert teve o seu valor nessa questão, e é algo importante, vários de seus seguidores também. Eu acho que o pensamento computacional é algo ainda que precisa ser desenvolvido, como vários outros, pensamento matemático. Muitos dizem também que isso não é algo que talvez seria pensamento. Não é? Eu participei de uma banca agora, assincronamente, segunda na Colômbia, mandando parecer e tal, sobre pensamento algébrico para crianças. Então, professoras que estão incluindo álgebra, você entende? Nas séries iniciais das escolas rurais da Colômbia e tal, um projeto interessante. Eu acho que ciência é muito interessante e trazer ciência para a escola é muito interessante. Então, eu acho que questões como programação devam ser colocadas. A relação disso com o pensamento matemático, com matemática e outras, ainda está para a gente... Estamos costurando e fazendo pesquisas e tentando desenvolver questões como essa. Se colocou de uma forma a palavra, né, pensamento computacional na BNCC, mas a BNCC teve, na maneira como ela saiu, no meu modo de ver, ela nasce morta. Não é? A frase é forte, né, vai estar gravada, mas eu acho que ela nasce morta, porque basicamente ela foi dividindo em diversos tópicos, que é praticamente dizer, hoje eu vou ensinar trigonometria, hoje eu vou ensinar isso, hoje eu vou ensinar aquilo, sem permitir que, se a gente tivesse corona, a gente pudesse estar mudando o tópico de um tópico para A para B. Ela poderia ter trabalhado em espiral. Mas por que isso? Porque, no final, a maneira como ela foi feita foi, de novo, antidemocrática. As pessoas dizem que, às vezes, a democracia não é muito eficiente, mas a antidemocracia é muito pouco eficiente também, porque, às vezes, se promovem que sejam ensinadas coisas que qualquer vídeo na internet ensina melhor. Então, se um vídeo ensina melhor na internet ou num livro tem aquilo, o que eu tenho que ter enquanto base curricular, enquanto assuntos que unam o país nas escolas, tem que ser questões mais amplas e não uma grade curricular, que foi a ideia que passou sob várias pressões, digamos que talvez algumas com interesses comerciais e tudo mais. Então, essa é uma grande questão para a gente estar debatendo. Se a gente for implementar a BNCC ao pé da letra, a gente vai afastar mais o aluno da escola. Se a gente afastar mais o aluno da escola, a gente diminui a chance dele se formar cidadão. Eu não quero dizer com isso que a gente não tenha que ter avaliações e que a gente não tenha que ter conteúdos em determinados momentos, mas a escola não pode ser, nesse momento em que o símbolo central, talvez, da nossa sociedade seja essa tecnologia, em que aqui eu vou dar festa para o outro, para tal, eu querer uma base curricular com alusões, assim, digamos assim, muito periféricas o uso de tecnologia, trabalho com projetos, que a gente chama de modelagem, educação matemática e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um problema a mais. E eu espero, sinceramente, que num determinado momento a gente consiga cumprir, porque é obrigado, e, ao mesmo tempo, não cumprir. Ou seja, usar a curiosidade do aluno. A escola não pode destruir a curiosidade do aluno. Ela tem que, na curiosidade do aluno, colocar o aprender. Tem várias escolas, desde Frenet, etc., mas com a internet, que virou, né, exatamente a maior biblioteca do mundo, aquela frase antiga que se dizia, o papel do professor
principal dele não é de passar conhecimento, esse papel hoje provavelmente é da internet, que eu vejo como ator, né, dentro da educação. O papel do professor é mediar, é saber como tirar isso, é colocar, como eu coloco, os colegas do grupo de pesquisa, saber sair do WhatsApp, saber não usar as redes sociais o tempo todo. Esse é o papel do professor, esse é o papel de educador, é saber discutir as informações que tem na internet. Então, isso que seria importante a gente ter na BNCC. A avaliação é importante e, como eu falei, é importante a gente saber ler, eu já disse, então a gente tem que avaliar. E a gente tem que criar uma avaliação que seja cada vez mais multimodal, baseada na escrita, baseada na oralidade, que é o que eu estou fazendo, baseada no vídeo, que é o que vocês estão vendo, que integra tudo isso daqui, e com os vídeos que eu pus do meu colega professor, ele também, a gente viu lá a escrita usual, os gráficos, etc. Temas que eu trato em várias outras palestras, mas com essa questão agora do Covid, eu quis lidar mais com isso. Foram isso mesmo, vocês falaram, eu acho que aqui, pelas estatísticas que chegaram, foram 500 pessoas passando com um pico de 350. Então, a Unicentro está de parabéns com isso aí, acho que a Unicentro ficou bem conhecida aí, fez um ótimo serviço, né, para o povo do Paraná e para vários estados aí, entendeu? Então, uma maravilha isso. De volta para vocês. Segundo o YouTube, 1.250 visualizações. Acaba de chegar aqui a informação. Então, era 500 até o número, então nós tivemos 1.250 pessoas que passaram por aqui. Isso, doutor Gil, você tem mais alguma questão agora, ainda? Eu estava reunindo aqui sobre a questão do acesso, né? Que tem perguntas, por exemplo, sobre o papel das tecnologias na educação infantil. E eu reuni, assim, tem uma pergunta, né, sobre a educação indígena, né, com o uso dessas tecnologias na educação indígena, e eu poderia acrescentar, né, outras comunidades periféricas, né, por exemplo, educação do campo, educação mesmo nas periferias, né, a dificuldade de acesso. Eu acho que dava para reunir isso tudo na questão da dificuldade de acesso à internet. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, numa tentativa da gente incluir mais gente, foi feito pelo governo federal um programa de eletrificação do campo. As pessoas talvez não soubessem, mas muita gente saía da região da zona rural porque não tinha eletricidade, quiçá internet. Então, eu acho que a gente tinha que estar avançando muito com eletricidade e com internet, e a gente certamente deveria, por exemplo, Clodo Gil, você que aí, né, foi o porta-voz e que se empolgou mais com essas questões e tal, né, a gente vai reconhecendo e também serviu como voz de muitos, porque os vídeos, a internet, as tecnologias podiam estar ajudando a preservar essa cultura. A gente sempre, alguns pensam que separam tecnologia do humano, que deveria deixar longe. Eu não estou falando para pegar como que é o pastor americano doido com povos que não têm contato e ir lá agora com eles e simplesmente colocar a internet, passar corona e tudo mais. Não, passar outras doenças. O que eu estou dizendo é o contrário. Os povos que já têm contato, para preservar essa cultura, poderiam estar usando os vídeos para manter sua língua, para manter sua etnomatemática. Alguns de vocês não sabem, mas a minha dissertação de mestrado foi sobre etnomatemática, orientada pela professora Maria Bicudo, que estava aqui no começo, não sei se ainda se encontra. Mas, de qualquer jeito, ela estava, em boa parte do que eu penso, para as questões relativas à educação matemática, ao uso de tecnologias, vieram dessa vivência. O que eu estava fazendo lá, e eu acho que isso vai dar ideia? Eu estava numa favela na região de Campinas. Eu vim aqui fazer o mestrado aqui na Unesp de Rio Claro, tentando estudar aquela realidade local, apoiado nas ideias do Paulo Freire, e a partir daquela realidade local, está valorizando ela no ensino de matemática. Eu fiz isso com jogos de futebol, com plantações de cana que estavam perto, etc, etc.
Então, esse é um caminho que a gente deve estar fazendo na educação do campo, de valorizar a educação do campo. Eu tive a chance de visitar uma comunidade em Bagé no ano passado e vi que tinha gente fazendo algo em torno disso. Isso é importante, né? Não sei se Vanessa está aí me assistindo, Vanessa Schering, mas se não, enfim, seria algo bastante importante, não é? Ou se não, o pessoal do Sul, se estiver em Pelotas, aí avisa para ela depois, para ela ver essa parte aqui. Fazendo isso. Então, eu diria, tecnologias digitais com trabalhos e projetos é uma solução muito interessante para a zona rural, para comunidades indígenas, para preservar, inclusive, sua cultura, porque a gente pode estar gerando vídeos e estar gerando videoproblemas, que é um conceito que eu tenho trabalhado com um dos doutorandos aqui, liderado por ele, pelo professor Neil Canedo, que a gente pode estar lidando com essas questões. Tá? Eu tenho aprendido com vários, eu não sei quem está presente, não, mas Liliane Neves, Newton Domingues, Bárbara Fontes, eu vi que estava aí antes, são meus professores, né, de vídeos, colaboradores, né, reuniões sem hora para acabar, de 8 horas, 7 horas, mas também happy hours, sem hora para acabar, em que a gente trabalhava mais da metade delas com ideias e tal, e às vezes gravava para não esquecer uma boa ideia de artigo, de livro, etc., ou de atividade. O festival foi amadurecendo com isso, foi um projeto com o Canadá, no qual eu vi o projeto do festival no Canadá, que já não existe mais, e vendo e fazendo, e agora começa a ganhar proporções maiores. Você que ainda está aí, não esqueça de participar do 4 Festival. Já tem vídeo escrito, mas ainda dá tempo, mas as vagas são limitadas. Quem esperar muito não vai ter vaga para a gente participar dessa sala de aula em movimento, essa sala de aula que está se modificando. Tá? No PowerPoint tem, a Lara poderia escrever aí no chat também o site do festival, para aqueles que já quiserem anotar junto com o CPF, no PowerPoint tem e tudo mais. Quem não for da Unicentro, mas quiser o PowerPoint, pode pedir também por esse e-mail aí e já está autorizado a enviar para eles, tá ok? Mas eu gostaria de fechar, então, não é, com essa pergunta, dizendo, é muito importante a gente valorizar a ciência hoje, foi o que eu quis dizer mais. Ela é importante para as tecnologias digitais, que, por sua vez, transformam a aprendizagem, transformam a sala de aula. Então, isso é fundamental. É fundamental a gente valorizar o trabalho em projetos interdisciplinares. A gente está vendo os problemas são como esse, são o Covid, são eles interdisciplinares. E eu diria, meus colegas, que a gente tem que valorizar muito o ser humano, a gente tem que valorizar o outro. A gente tem que ver que nós somos importantes, mas nós não somos sem os outros. E nós não somos sem as coisas, sem o meio ambiente. Nós tínhamos que estar preservando o meio ambiente. No meio da pandemia, estão permitindo garimpagem em terra indígena, estão permitindo um monte de coisas. Vamos esperar que na educação, que no mundo pós-pandemia, a gente tenha, vamos dizer, um mundo mais cristão, né? Um mundo mais com o outro, tá bom, né? Para a gente colocar e sair do debate A vezes B. Vamos pensar nisso, né? Que a gente tem um mundo mais pensando no outro. Nós não podemos ter pessoas que não tenham um prato de comida. Nós não podemos ter pessoas que tenham uma escola tão pior do que as outras. E isso é importante porque nós podemos estar perdendo vários gênios matemáticos também na periferia. Então, uma boa noite a todos, aqueles que, né, já foram, depois vem o meu boa noite virtual. Desculpe aí por qualquer coisa, o cabelo não está nem penteado, nem cortado, está saindo aqui. Eu adoro falar em pé, por essas condições tive que falar sentado aqui agora, estou aprendendo também, mas eu já dei muita aula à distância, usando chat, usando vídeos como esse, etc. Tá? Uma boa noite a todos, fique em casa sempre que possível, tá? Tome muito cuidado, lave as mãos, não tussa em cima dos outros, use álcool gel sempre que necessário e vamos esperar que a gente não deixe aquela Vitória Régia encher de tudo. Esse papo dos 70% está tudo mal explicado quem está falando. Tem outro para explicar isso. A gente espera que com o controle já tem países saindo de maneira organizada com isso, né? Já tem a Itália saindo. Vamos esperar que a gente consiga aqui
você entende, diminuir as perdas, porque, infelizmente, a desorganização e a falta de liderança do governo federal já nos levou a muitas mortes que poderiam ser evitadas, né, se as medidas não fossem tratadas como uma gripezinha, como uma histeria e terminasse no Idaí. Mas nós vamos superar isso com educação. Um abraço, então, mas se quiserem mais perguntas, eu vou ficando, mas eu entendi que já era para terminar, tá ok? Isso. Professor Marcelo, devido assim, ao adiantado da hora, né, nós marcamos até às 9 horas, nós tínhamos aqui mais algumas questões, mas elas meio que se repetem, né, Clodogil? Então, eu acho que está tranquilo. Carlos, não tem problema, eu já vou aqui, depois do sucesso dessa, a gente faz outra na Unicentro, com a Lara nós vamos fazer outra em outro canto aí, vamos organizar outra ali outro dia. Ótimo. Tá ok? Bom, então, os colegas que estiverem aí, junta como um centro como a Unicentro, e eu esqueci de agradecer mais uma vez ao Daniel e a Unicentro, representado aqui por vocês dois por isso, e a Lara, que é colega de pesquisa, ex-aluna de disciplinas, colega, né, de grupo de pesquisa e amiga, muito gente boa, então, ótimo, tá? Vocês têm aqui 2 gerações, pelo menos, da educação matemática aqui, tá ok? Então, ótimo. Volta para você, Carlos. Isso. Só também deixar registrado, né, Lara, você tinha falado dos outros estados, um grupo de pesquisa da Federal de Santa Catarina, lá, um pessoal que eu conheço, da UFSC, temos aqui também de Tocantins, né? Então, olha, foi o Brasil todo hoje, né? Estamos contentes. Professor Marcelo, como eu disse na minha fala, né, o nosso departamento aqui de matemática da Unicentro de Guarapuava, esse ano nós comemoramos 50 anos, nós tínhamos toda uma programação para esse ano, mas infelizmente pela situação não foi possível. Mas nós esperamos que no segundo semestre, a gente voltando à normalidade, se Deus quiser, fica aqui o convite, nós gostaríamos da sua presença aqui em Guarapuava, mais uma vez, né, o senhor sempre esteve por aqui, para uma palestra daí de forma presencial aqui com os nossos alunos, né? Então já fica o convite, nós vamos aguardar o que vai acontecer no segundo semestre e tentamos encontrar uma data para isso. Então fica aqui o nosso agradecimento da nossa universidade, pela sua disposição, nós estamos aqui desde ontem, né, professor Marcelo, fazendo teste para que tudo funcionasse bem, e felizmente acho que tudo ocorreu muito bem. Eu estava assim acompanhando a participação muito boa, o pessoal assim elogiando os temas que foram trabalhados. Eu quero agradecer também a Lara pela ajuda também desde ontem, né, Lara, a gente lidando com isso aqui, ao professor Clodogil também pelo apoio. Eu gostaria de fazer um agradecimento também à professora Joyce e à professora Leoni, do Departamento de Matemática lá de Irati, né, elas não estão aqui presentes aqui, mas estiveram ali sempre trabalhando o tempo todo com a gente. Ao Daniel também, do NEAD, aqui da Unicentro, né, com toda a dedicação e para que a gente pudesse realizar com sucesso. Então é isso, eu também agradeço então a presença também de todos que estiveram até esse momento aqui participando da nossa live. Lara ou Clodogil, querem se despedir do pessoal? Eu agradeço ao Marcelo pela oportunidade, né, que nos brindou com todo esse conhecimento, né, com toda essa visão, de toda essa sua experiência, né, na área da educação matemática, né. A Lara, eu peço que daí deixe os links, né, do festival, do GPMAN, para que o pessoal conheça, né. Dá para, acho que, deixar no próprio chat, né, porque daí o pessoal tem acesso e vai resgatar o histórico disso aí, né. Mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço o empenho de toda a equipe, né, isso foi um trabalho em conjunto, né, e desde a concepção do evento, a composição da arte, né, lá pelo José Robson, todo o empenho da professora Joyce junto à reitoria, a PROEC, a professora Leoni também, que lembrou
do Marcelo, né? Ela foi aluna do doutorado lá na Unesp Rio Claro, né? E agradeço a atenção de todos os nossos alunos, né? Tanto do campus de Guarapuava quanto do campus de Irati, e a todos os demais, né? Que o pessoal da UTFPR aqui de Ponta Grossa, né? O pessoal do doutorado, né? Que eu divulguei lá no grupo do doutorado, alguns participaram. Até o pessoal lá da luteria, da tecnologia em luteria lá da Universidade Federal, né, também aqui participando, que eu divulguei para eles lá também. Para quem não sabe, luteria é a construção de instrumentos musicais. Eu estou, inclusive, num ateliê de luteria aqui em casa, né, que é do meu filho. Enfim, se eu esqueci de alguém, desculpe aí, né, muito obrigado. E valeu mesmo, Marcelo. Lara, se quiser falar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer também, foi uma experiência muito diferente para mim, mas eu gostei bastante. Eu gostaria de divulgar o site do GPIMEN, se vocês colocarem GPIMEN Unesp no Google, vai aparecer lá, o primeiro site que aparecer. A gente está no Facebook, no Instagram, @GPIMEN, GPIMEM, vocês pediram para divulgar o canal de vocês, né, da Unicentro, então, quem está participando da live aí, siga o canal, porque, pelo que eu entendi, vão ter outras lives, a Unicentro vai oferecer outras lives com outros professores, outros palestrantes. Gente, obrigada, professores Carlos, Clodovil, Daniel, que está por trás dessas câmeras todas, e ninguém conseguiu ver o Daniel, que fez muita coisa pela gente, para dar tudo certo, e a professora Leonie e a professora Joyce, que também fizeram essa mediação aí entre nós. Muito obrigada, e Marcelo, muito obrigada de novo por confiar aí e participar dessa sua palestra. Obrigada. Lara, você sabe que trabalhar com você é sempre ótimo. Não esqueça de pôr aí o site do quarto festival também, para a gente ter mais gente. E, meus queridos amigos de Guarapuava, uma pena não poder compartilhar um churrasco com vocês agora, um vinho tinto naquela temperatura de 8 graus, 6, que deve estar por aí, mas fica para a próxima, para uma outra vez. Fiquem bem, tomem cuidado com a saúde, a gente vai superar essa e vamos ver se a gente tem um mundo mais irmão, mais solidário, em que as pessoas se ajudem e vejam a todos como merecedores de vida. Nós, 210 milhões aqui. Um grande abraço para vocês, 1.250 que passaram por aí, 10 graus está fazendo em Guarapuava. Então, um grande abraço, até logo, fiquem bem. Tchau, fiquem bem, obrigada.